Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos falar de análise exploratória de dados e nada melhor do que compreender exatamente qual é o cerne da análise exploratória de dados. Porque é o seguinte, quando a gente está iniciando o trabalho, a gente tem ali o desejo de mostrar a solução completa, de você compreender todo o pipeline da ciência de dados, saber o que é feito em cada uma das atividades, das etapas. Só que, CDP, essa parada só acontece direito se você cumpre cada um dos papéis dos pilares. Então, olha só, a gente sabe que o primeiro pilar para a gente resolver um problema de negócio com a ciência de dados é compreender o problema de negócio, não é? Você já sabe disso. Cara, se você não compreende o problema, de nada adianta todo o resto. Por quê? Você vai estar analisando os dados sem forma direcionada, você vai estar processando os dados de forma incorreta, você, quiçá, vai estar escolhendo algoritmo que muitas vezes não é um bom algoritmo para o problema que você está tentando resolver. E, por fim, na hora que você for entregar, fazer o deploy, a entrega, enfim, for mostrar o resultado do seu trabalho, o que vai acontecer é que ele não vai satisfazer as partes. Tudo porque você descumpriu um pedaço inicial, que é o pedaço de não compreender o problema de negócio. E aí, CDP, olha só, você, a partir do momento em que você passa dessa etapa, então, vamos supor que você já compreendeu de forma clara, elucidada, que o problema de negócio já está dominado por você, por sua equipe, pelas pessoas que compõem o squad que vai resolver esse problema. Então, vamos partir desse pressuposto. Tá tudo ok, tá tudo certinho. Agora, CDP, é o seguinte, você vai entrar em contato com as informações que vão te ajudar a resolver esse problema. Beleza? Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Imagine aqui nós temos algumas features, beleza? Algumas variáveis. Deixa eu ligar aqui uma parada. A gente tem aqui algumas variáveis que vão ajudar a gente a prever o endividamento do cliente. Eu quero prever o endividamento do cliente. Então, eu tenho aqui N informações para que eu possa fazer uma previsão ali se o cliente vai ter um endividamento de X valor ou de Y valor. Beleza? Aí, cara, para mim esse problema está muito claro. Só que agora eu vou em busca de informações que vão me ajudar a prever esse saldo aqui. Eu quero prever o saldo de endividamento do cliente para trabalhar com a minha equipe de cobrança para ser mais efetivo e não deixar essa parada crescer. É ou não é? Não é isso que uma instituição quer, uma instituição financeira? Diminuir o endividamento do cliente para que ele possa ali estar sempre renovando ali a sua característica creditícia, né? Tá sempre ali como um cliente da empresa. Então, CDP, olha só, a gente tem algumas features que vão ajudar a gente, né? É claro, eu tenho lá uma lista de clientes, né? Então tá aqui a lista dos clientes, suas características, se o cara é profissional, qual a formação, renda, segmento e etc. Tem várias informações. CDP, o fato é que para você, imagina que você iniciou esse trabalho agora e você recebeu essas features aqui como talvez herança de um trabalho anterior ou até mesmo pela equipe que já tem expertise e sabe que isso pode te ajudar. Essas variáveis são boas para prever o endividamento do cliente. Beleza. Só que o que acontece é, você vai entrar em contato com os dados que estão em diversos lugares. Quiçá você vai ter que minerar esses dados em diversos bancos de dados, em bases externas, em regras de criação, features que são desenvolvidas ao longo do trabalho, e sim, você muitas vezes vai criar uma feature com as variáveis que você já possui dos clientes. Ela não já vai vir exatamente pronta, tudo bem? Então, cara, olha só, se você não começa a analisar e explorar esses dados de forma que você os conheça profundamente, grandes chances são de que você cometa erros. E esses erros podem custar o projeto inteiro. Então, olha a importância de fazer uma boa análise exploratória. Só que para isso, CDP, não é simplesmente pegar os dados e jogar no Python para ver as estatísticas e para ver ali como que elas se correlacionam para você fazer as estimativas.
existe um trabalho anterior, um trabalho minucioso, que muitas vezes serão considerados até subprojeto desse grande projeto. Eduardo, como assim, Eduardo? Me explica melhor essa parada aí. O fato é, CDP, que eu vou dar um exemplo para ficar bem mais claro. Tinha um colega no Banco do Brasil, o nome dele era Júlio Noburo. O japonês era um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. E ele era responsável pelo desenvolvimento de máquinas preditivas, de modelos que iriam ajudar a instituição a entregar ali um produto creditício correto, a fazer uma boa predição com relação ao risco de um determinado cliente. E estava lá o Julião desenvolvendo, né, essas variáveis, que seriam variáveis que ajudariam a fazer essas predições. Beleza? Cara, uma vez eu fui trabalhar num processo de avaliação, de validação dessas máquinas preditivas, e lá estou eu diante de um lindo projeto desenvolvido pelo Júlio. E aí o Júlio, cara, um cara minucioso. Talvez foi uma das máquinas preditivas mais lindas que eu já vi. Por quê? Porque ele era tão minucioso, mas ele explicava assim, tintim por tintim, como era feito o desenvolvimento de cada feature. E, cara, não era uma simples busca de um dado, como muitas vezes a gente está olhando aqui, não, beleza, CDP? Então, ó, você olha aqui, a informação veio de uma base de cadastro e que é o cargo. Claro, você vai ter informações assim também, mas as informações que talvez você encontre, se tiver a chance de encontrar um Júlio Noboro na sua empresa, na sua instituição, vai ser um projeto dentro desse grande projeto. Uma variável que você vai utilizar e que você vai ver que vai ser uma variável que explica realmente aquilo que você está querendo prever, é um projeto em si. Então, muitas vezes, você vai descobrir que existem relacionamentos que não estão claros e que, muitas vezes, você vai fazer um trabalho de mineração para construir essa variável. Tinha umas variáveis que, por exemplo, eu não lembro exatamente, tem muitos anos isso, mas eu não lembro exatamente qual é o nome da variável, mas imagina que tem aí uma variável que seja assim, ó, eu quero saber qual é o somatório dos valores pago no cartão de crédito dividido pelo valor do somatório dos valores pagos no cheque especial. Então, ele criou ali uma variável que era uma variável de cartão, a utilização ali do cartão, com relação ao cheque especial. E isso fazia sentido na hora que a gente estava olhando ali a política creditícia que o banco queria tomar. Então foi uma coisa que ele teve que compreender muito bem as duas variáveis que eram inputs para ele criar essa terceira variável e que, cara, requer um estudo aprofundado dos dados que você tem. Tá ligado? Então, muitas vezes o trabalho ele vai ser um trabalho grandioso e quiçá vai trazer aí máquinas poderosas e assertivas para a tua instituição, quando você fizer uma excelente análise exploratória dos dados que você já tem, com vistas a buscar ainda informações adicionais. Imagina aí que quando a gente está numa grande instituição, você tem N subdepartamentos que conhecem ali o seu cliente de forma diferenciada. O Júlio estava na área de crédito, mas certamente ele entrou muitas e muitas vezes em projetos e requisitos de outras áreas, das áreas de cartão, tem áreas específicas, né? Dependendo do tamanho da instituição, tem área específica para cuidar ali do cartão, tem uma área específica para cuidar ali da parte do cliente, uma área específica para cuidar da operacionalização, uma outra área para cuidar do investimento e assim vai. Faça o deparo aí para as outras empresas. Compreende? Então, isso é muito, muito, muito importante. Beleza? Então, partamos do pressuposto. Eu estou aqui falando um português muito zoado, né? Meu Deus do céu. Então, a gente vai partir do pressuposto que você agora é um verdadeiro explorador de dados curioso. Olha aí, soft skills, CDP. Mano, a parada é o seguinte. Quando você vai fazer a análise de dados, se você tiver sorte, você vai
encontrar, junto com a documentação dos dados, uma parada chamada dicionário de dados. E esse dicionário de dados, ele nada mais é do que uma descrição dos dados. Beleza? Então, você tem aqui uma descrição dos dados que vem dos diversos tipos de banco de dados. Aqui, por exemplo, a gente está trazendo informação do banco de cadastro nessa variável, beleza? Ah, mas também tem um banco de dados aqui de ocupações, essa variável aqui vem de ocupações, essa variável aqui vem de ocupação, essa aqui, ó, veio do banco de dados de contas, esse aqui veio base externa. Então, tudo isso precisa estar no dicionário de dados. Eduardo, e quando não está, o que que acontece? CDP, quando você for desenvolver aí a sua máquina preditiva, a sua metodologia, você precisa criar um relatório técnico. E o relatório técnico precisa descrever exatamente de onde veio cada informação que você está utilizando. Isso vai ser bom para você que está desenvolvendo a parada e isso vai ser bom para a instituição quando você precisar sair, porque eu sei que tu vai ser promovido, tu está aqui como um cientista de dados júnior hoje, amanhã, pelo resultado do trabalho que você vem fazendo, você vai ser um pleno na mesma empresa, vai ser um sênior em outra empresa, e isso vai acontecer. Você está se comprometendo aqui agora, você está fazendo valer essa parada. E aí, CDP, para que isso ocorra, você precisa sim ser um cara organizado. Relatório técnico vai fazer parte do seu dia a dia, sim. E o relatório técnico, quando não tiver ali um dicionário de dados, você vai precisar construir, mano. Essa é a realidade, tudo bem? Então, conto contigo para ser um cara minucioso e explicar exatamente de onde veio cada uma das informações. Outra coisa importante é que muitas vezes a gente erra. E isso é super normal, tá tudo bem. Só que a forma da gente corrigir os nossos erros é, primeiro, sendo minucioso, e segundo, a gente precisa documentar, porque outras pessoas vão avaliar o trabalho que a gente fez. E essas pessoas estão lá exatamente para ajudar a você mesmo a melhorar os seus processos e a instituição, para não cometer erros grandiosos. Tudo bem? Então, seu trabalho fica lá, vai ser olhado por uma auditoria e por aí vai. Tudo bem? Sem medo, sem mimimi, sem achar que o cara tá indo lá para pegar no seu pé, nada, mano. O trabalho do cara é descobrir se tem alguma coisa que tá funcionando ali de forma certa, de forma errada e como que a gente pode corrigir. Simples assim, sem ego, sem mimimi, tranquilaço? Então, bora para frente. Cara, olha só. Aqui eu trouxe um exemplo, deixei em anexo aqui um exemplo de como você pode fazer aí o dicionário de dados, enfim, aqui a gente tem algumas informações, aqui tem informação de investimento, de endividamento, e aqui tem um dicionário, beleza? Aqui tem um dicionário de dados com explicação dos domínios, tipo aquele info que a gente usa, só que aqui, é claro, você está fazendo um trabalho já de documentação. Fechado? CDP, beleza. Uma outra coisa que você, depois que analisar aí a documentação das informações que você vai utilizar, é fazer a conexão com os dados. E lembra que a gente falou que nos dispositivos, né, quando a gente estava falando de dispositivo, a gente muitas vezes vai encontrar N dispositivos diferentes, que o nosso objetivo é descobrir como que a gente faz a conexão dessa parada toda. Olha aqui, então, muitas vezes, olha só que legal, você está aqui, por exemplo, num servidor de dados lá, e aqui você está no servidor da DataSync, pegar como exemplo, tá bom? E, cara, grandes chances são que a sua instituição, ela tenha um desses bancos de dados que estão aqui. E aí, o que você vai fazer é um trabalho de conexão para enxergar esses dados. Que muitas vezes vai ser um trabalho que você faz o script uma vez e depois você executa esse script para sempre acessar esse banco de dados. Não é uma coisa que você vai fazer diariamente. Nossa, vou começar a fazer uma análise exploratória agora e tenho que descobrir então como que eu faço a conexão com o PostgreSQL. Não, você vai precisar fazer isso uma vez. Então você faz a conexão, faz o trabalho de conexão, depois você vai estar sempre buscando a informação. O que muda ao longo do tempo é os pré-requisitos que você tem ou não a determinadas bases, às vezes o acesso é temporário e por aí vai, você vai precisar negociar essa parada. Mas você está começando, saiba que você vai aprender a se conectar com arquivos, com o banco de dados DB2, MongoDB e assim sucessivamente. Beleza? Agora nós estamos aqui fazendo uma conexão simples, tá bom? Nós estamos nos conectando agora com o nosso próprio servidor, beleza? Vou deixar disponível para você esse dataset, que é o Clientes e Investimentos. Talvez você já tenha, talvez não. Se você está começando aqui agora, talvez você nunca viu esse dataset. Nós vamos fazer um trabalho de conexão. Simplesmente vamos importar esse dado agora, tá bom? E como que a gente faz a manipulação de dados?
com o pacote Pandas, né? Estamos no ambiente do Google Colab aqui, beleza? Estamos no Google Colab. Aqui dentro do Google Colab, a gente está acessando agora o Excel que eu importei. Não basta só importar para trabalhar com ele, tudo bem? Você precisa importá-lo, jogar dentro aqui do ambiente, que nesse caso, sabe o que está acontecendo, CDP? Nós estamos no Google Colab, dá uma olhada aí, ó. Estamos aqui no Google Colab. O Google Colab, ele disponibiliza para gente uma máquina com características que estão aqui nesse botãozinho. Se você clicar aqui, ó, você vai ver que ele disponibiliza para gente aqui, ó, ver recursos. Fecha aqui, ó, clica no botão ver recursos. Ele disponibilizou aqui para gente um motor com Python, beleza? Então, ó, no back-end que a gente chama, né? A gente tem aqui, ó, a computação do Google em Python 3, ou seja, temos uma máquina que roda Python 3, por isso a gente trabalha, né, com o Python. Temos memória RAM alocada para o nosso trabalho e temos um SSDzinho aqui, um disco. Eu não sei se é SSD, deve ser, enfim. Um disco para que a gente trabalhe aqui dentro com um espaço, um armazenamento para subir com os nossos dados e nosso script, beleza? Então, olha só, a gente tem tudo isso aqui trabalhando e mais uma CPU, né? Porque eu estou trabalhando com essa seção aqui, não estou usando GPU, tá bom? Eu estou usando CPU. E por quê? Porque eu não aloquei. Tem como alocar também. Você muda o ambiente de execução aqui, tá bom? Alterar o tipo de ambiente de execução, você troca para GPU, TPU e CPU. A TPU é a GPU desenvolvida pelo Google, tá bom? A GPU desenvolvida aí pela NVIDIA. Beleza? Então, cara, tá massa. Os dados estão aqui dentro, agora eu só preciso me conectar. E isso aqui, CDP, é uma máquina virtual, sabia disso? Nós estamos acessando uma máquina virtual que está exatamente na cloud do Google. Ele disponibiliza para a gente isso. Eu ensino os CDPs a criarem uma máquina virtual do zero ali na sua própria máquina, né? Para depois você fazer o deploy aí, para que você já crie aquela ambientação de empresa mesmo. As empresas elas trabalham isso, a maioria delas estão com os dados em cloud. E aí eu ensino você a desenvolver o seu próprio sistema operacional, ensino você a instalar o Linux de forma, velho, bizarra de tão fácil, tá bom? Acha assim, Eduardo, tô começando agora, sem falar de instalar sistema operacional, é porque é bizarro de tão simples. Você cria uma máquina dentro da sua máquina para você fazer ciência de dados. E olha que isso é muito tora, velho. Mas é simples. Então você instala o Linux, uma versão que a gente tem lá que é bem simples de se trabalhar, o Ubuntu parece um pouco ali com o Windows. Depois você instala o Python lá dentro, do jeito que o Google preparou para você. Eu ensino você a criar essa parada e tem uma usabilidade tremenda, mano. Isso aqui é muito fera. Que mais, Eduardo? Olha só. Nós estamos aqui, então, nessa máquina que foi desenvolvida pelo Google, e aí nós vamos nos conectar com o Investimentos aqui agora, tudo bem? Então, ó, o que eu faço? Eu uso o Pandas, tá bom? O Pandas eu dei o apelido de PD, então tá aqui o PD. Lembra que é objeto, né? O que é esse objeto aqui? Eu estou criando um objeto com uma função do Pandas, e essa função eu chamo ela com um pontinho, né? Tem N funções aqui dentro que eu poderia fazer, né? Quando a gente dá um tabzinho aqui, deixa eu ver se ele aparece. PD. Ponto, eu tenho que fazer a primeira rodada aqui para ele aparecer, né? Mas enfim, tá aqui, apareceu. Eu posso criar array, eu posso fazer esse bit range aqui, cross table, cara, eu vou fazer uma porrada de coisa. Nesse caso agora eu só quero ler arquivo, então eu vou ler um CSV. Eduardo, eu posso ler Excel? Sim, ó, tá aqui, ó, read Excel. Eduardo, eu posso ler um Fetter? Tá aqui, ó. Eduardo, eu posso ler HTML? Sim, tá aqui. Eduardo, eu posso ler JSON? Tá aqui também. Posso ler Pickle? Parquet? Eduardo, posso ler SQL, SPSS, SAS, SQL Table, XML? Jesus amado, o Pandas é tora, né não? O Pandas faz você um trabalho grandioso deixa eu dar um Ctrl Z aqui, um trabalho grandioso de conexão, beleza? Você sabe se conectar com os dados que estão aqui nessa caixinha? Se não, é assim, ó. A gente tem o dataset, eu clico com o botão direito, vou em copiar caminho. Depois, eu vou jogar entre aspas aqui dentro da função, né? Claro, o read Excel é um arquivo Excel, vou colocar Ctrl V. Então tá aqui ó, a extensão dele, ó, XLSX. Beleza? Vou simplesmente mandar imprimir aqui embaixo. O objeto está aqui, criado, ó, o DF. DF vai ser o meu data frame. Data frame recebe o Pandas na função leitura de Excel. E aí eu coloco que Excel, né? Esse Excel aqui dentro. E aí
printo aqui as primeiras linhas já na conexão para eu ver o dataset. Executa essa parada, ele vai mostrar para a gente aqui exatamente quais são as características desse Excel que a gente está subindo. Então, ó, nós temos aqui o dicionário de dados, então a gente sabe que o cliente é o CPF dele, a gente tem o CPF do cliente, a gente sabe que isso aqui é o valor que ele tem na poupança dele, um valor que ele tem em CDB, um valor que ele tem de renda acumulada anual, a gente sabe que qual o segmento que ele está, né? Pode ser uma pessoa física de alta renda, uma pessoa, enfim, uma pessoa micro, pequeno empreendedor e por aí vai. E aqui tem uma variável que indica se ele já teve seguro ou não na instituição. Tudo bem? Temos um dataset bem simples para você entender que é importante você saber o que significa cada um desses campos para você produzir uma boa análise exploratória. Beleza? Esse IDF puro aqui, ele mostra as 5 primeiras linhas e as 5 últimas linhas aqui. Agora, eu quero ver a shape, a quantidade de linhas e a quantidade de coluna de um dataset. Como que eu faço isso, Eduardo? A função .shape. Simples assim, né? Ele traz para a gente, ó, eu tenho um dataset com 32.561 linhas e 6 colunas, beleza? Ó, antes da vírgula linha, depois da vírgula coluna. Que mais? O info. Você já aprendeu que o info ele traz informações para caramba, né? Então o que eu tenho aqui? 32 mil registros, eu tenho 6 colunas, são todas colunas numéricas, né? Ó, float é decimal, né? Int é inteiro, então tem aqui só campos numéricos, não tem valores nulos. Então você vai vendo aqui N informações. O que mais? Quero saber se tem valor nulo, Eduardo. Como que eu faço? Tem a função isNull, ele mostra se o registro tem nulo ou não, só que eu já mando somar. Então a função fazendo em cima de função, né? Olha que interessante. Tudo em uma linha. O Python facilita demais a vida da gente. Então, ó, eu faço simplesmente aqui o sum e ele mostra, ó, não tem valor nulo em cliente, não tem valor nulo em poupança, não tem valor nulo em CDB, não tem valor nulo em lugar nenhum aqui. Fechou? Eduardo, quero saber se tem linha duplicada. Uma vez eu lembro de você me falar que linha duplicada estraga aí a máquina preditiva. E é claro, né? Por quê? Porque você acaba mostrando o mesmo registro 2 vezes. A máquina vai pensar que são coisas diferentes e aí vai produzir resultados dúbios. Faz sentido ou não faz? Então, ó, eu aplico duplicated, depois eu dou sum para ele mostrar. Ele não tem nenhuma linha duplicada. Beleza? Conheci ali de forma numérica, né, e de forma qualitativa o nosso dataset. Agora, eu quero me aprofundar na análise mais numérica da parada. Eu quero conhecer os números, os limites das variáveis, né, para que eu possa fazer ali uma inferência sobre os dados que eu tenho. Isso é importante. Então, essa parte aqui, Statistical Data Analysis Techniques, que são as técnicas de estatística que você pode fazer na análise exploratória. Pode e deve fazer. A gente tem uma função describe que ele pega as variáveis numéricas e já senta o dedo aqui para fazer o trabalho para você, tá bom? Como, Eduardo, aqui dentro, inclusive, tem uma função que é... Deixa eu ver uma função que tem aqui dentro do describe, que você pode, inclusive, também fazer o describe para variáveis categóricas também, tá bom? Que aí ele mostra as variáveis que são object aqui dentro também. Eu esqueci qual é, mas se você jogar na documentação aí, Eduardo, joga comigo aí então. Então vamos lá, df describe, bora procurar junto aqui, ó, dentro do Pandas PyData, e aí bora olhar a documentação junto. Eu vou procurar aqui o describe, e aí eu quero ver o include, tá aqui, ó. Esse include, quando você coloca aqui, ó, quando você coloca o valor, eu acho que é true ou object, vamos procurar aqui. Ele mostra também o describe das variáveis que não são numéricas. Legal, né? Então, ó, Ctrl C, include, deixa eu ver aqui se ele mostra pra gente qual é o valor. Ah, tá aqui, ó. Describe, ó, que legal, tá aqui, ó. Então, ó, quando eu uso o describe com o parâmetro include igual ao ozinho aqui, ó, de object, o Pandas seleciona as variáveis categóricas. E aí ele mostra todo o resultado de todas as variáveis. Ou melhor, aqui em default ele mostra todas as variáveis que são numéricas. Quando a gente coloca o include igual ao, ele mostra as variáveis categóricas. Legal, né?
pouco conhecido, mas tá aí mais uma utilidade para você do Describe. Aqui a gente só tem variável numérica, né? Eu tenho lá o cliente, então ó, aqui é a mediana, né? Então bora olhar para a mediana. Então, o que a mediana fala, Eduardo? A mediana fala para a gente o seguinte, ela racha ali a distribuição de dados no meio, né? Então a gente sabe que, ó, a galera, mais de 50% tem menos de 755 na poupança, né? Ó, mais de 50% tem mais de 5 mil reais aplicado em CDB. A renda anual da maioria da galera é mais de 50 mil reais. Beleza? Então a gente tem aqui vários exemplos. Essa segmentação é um trabalho que você teria que fazer, porque apesar de ser um número, isso aqui é uma variável categórica, beleza? Ó, por que você sabe disso, Eduardo? Porque, cara, eu olhei aqui, né? Eu fiz um value counts aqui do categórico e descobri que tem poucas categorias, não é um número por si só, beleza? Assim como o seguro, né? O seguro é o nosso target, ou é 0 ou é 1. Um. Só que, como é número, o Describe foi lá e sentou o pau e fez o estudo, né? Mas, ó, quando eu dou o value counts no seguro, ó, a função value counts, ele mostra para mim o seguinte, ó, eu vou executar e ele está falando, ó, Eduardo, nós temos duas categorias, nós temos o 1 e nós temos o 0. O 0 é não adquirir o seguro e o 1 é adquirir o seguro. Ah, Eduardo, então tá de brinquedo, né? O cara tava me zoando. Bora fazer aqui o value counts também da segmentação, né? Vou copiar e só vou trocar aqui, ó, segmentação. Então, vou fazer o value counts e você vai ver que, ó, nós temos algumas categorias aqui, ó. Temos 94 categorias, beleza? São aqui cliente alta renda, cliente baixa renda, cliente pessoa física, cliente PJ, cliente MPE, cliente produtor rural e por aí vai. Tudo bem? Então, aqui tem condições da gente fazer essa análise de forma mais bonitinha, beleza? Cara, segmentação. Tá aqui, a gente acabou de fazer, né? Agora, bora para frente. Bora criar campo, Eduardo? Bora. Olha só, o que a gente tem aqui? Vou fazer uma engenharia de atributos. O DF, eu tenho valores aqui, eu vou dar um head para mostrar só duas linhas. Head igual a 2, tá bom? Então, ó, ele vai mostrar duas linhas. E aí, o que a gente tem? Ó, eu tenho aqui um valor de poupança, beleza? E eu tenho um valor de CDB. Faz sentido? Beleza? Isso tudo é investimento, né? Aí a galera que fala, gosta de investimento, vai falar, pô, Eduardo, poupança, investimento, não ganha nem da inflação lá, mas você entendeu, né? Então tá aqui, ó, poupança e CDB. Aí, mano, olha só que massa. Tá aqui, você pode criar um atributo que você chama de investimento total, né? Que é a soma da poupança com o CDB. Pode ou não pode? Claro que pode, CDB. Não faz sentido? Então agora você tem mais um atributo aqui, ó, investimento total. Às vezes você vai olhar e vai ver que o investimento consolidado, ele traz uma resposta melhor de assertividade de alguma previsão que você está fazendo, simplesmente do que você deixar elas separadas. Isso é engenharia de atributos, beleza? Isso é o Feature Engineering. Agora, velho, a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar e fazer uma correlação entre as variáveis. Qual método? Tem vários, né? Tem Kindle, Spearman, tem várias correlações. Quando a gente utiliza pacotes de automação, geralmente eles trazem lá alguns, né? Para quem gosta de mais low code, a gente tem pacotes como Pandas Profiling, Data Prep, SweetVis, que são pacotes que ajudam a gente a fazer uma análise mais rápida. Aqui eu estou querendo te ensinar miudinho para você perder o medo do Python. E você vê que o Python não é lá esse bicho de 7 cabeças e que muitas vezes um trabalho minucioso desse jeito também é importante na hora de você fazer um projeto, tá bom? Apesar de ter pacotes que vão ajudar a gente a ganhar tempo, existem outros trabalhos que vão ajudar a gente a ganhar musculatura, beleza? Então, as duas etapas são muito válidas, tá bom? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a correlação entre os atributos. Lembra que a gente viu ontem, quando a gente estava fazendo detecção de anomalias, e que a gente viu que tinha lá a coluna 10 aqui, com a coluna 10 na linha, e a coluna 10 na coluna, né? Agora a gente tem a mesma coisa aqui, ó, coluna cliente na linha e coluna cliente na coluna. A correlação dela com ela mesma é 1, né? E assim sucessivamente para essa diagonal. E aí agora a gente olha para outras, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, uma correlação interessante quando eu olho aqui investimento total e o fato do cliente
tá na segmentação... Não, aqui não vai ficar legal. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho uma correlação pequena, mas positiva em investimento total e pequena nada, né? Grande, né? Então, ó, aqui seriam variáveis que está mostrando para a gente aqui que a gente não deveria usar em conjunto. Quando a gente fizer o, o gráfico aqui, né, das correlações, a gente vai ver que, ó, investimento total e CDB, ou tu usa um ou tu usa outro, mano. A correlação entre os dois é altíssima, pode dar um problema de multicolinearidade. E é claro, a gente criou uma da outra, não é? Não faz sentido? Então, muito cuidado ao fazer esse tipo de análise. Eduardo, tá muito escuro, só tô vendo o número aqui, não tô conseguindo distinguir isso que você tá falando. Beleza, CDP, eu já te ouvi e eu vou melhorar essa parada agora. O fato é que muitas vezes a gente pode utilizar os pacotes gráficos, como o Seaborn, para criar uma estrutura gráfica da mesma informação, só que com cor, né? A gente é visual, sinestésico, então vamos lá. Tá aqui, ó. O que eu estava querendo dizer para você, ó? Essa correlação aqui, ó, quanto menor, mais escurona, tá vendo? Poderia até inverter essa parada, mas tá bom. Quanto menor, mais escurona. Quanto clarinha, tem correlação aqui, beleza? E se tiver alta, pode dar problema de multicolinearidade. Então, olha aqui o que a gente acabou de ver, né? A gente viu o CDB com investimento total, né? Ó, investimento total, tá aqui na coluna. E CDB, tá aqui, ó. A gente encontrou um clarinho aqui que significa exatamente que a gente tem aqui uma correlação bem alta entre as duas features. Certamente a gente vai fazer um trabalho de eliminar essa parada toda aqui na hora de fazer previsões, tá bom? Beleza, Eduardo. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais a análise. Lembra que eu te falei do Júlio Noburo, né? O Julião fez várias coisas que eu achava muito interessante. Sou um verdadeiro admirador. Mas o que a gente vai fazer aqui agora é algo simples. Olha só, eu quero, ao invés de usar o investimento total, Eduardo, eu tenho uma tendência a saber se o cara tem já uma maturidade com relação ao campo dos investimentos. Então, eu quero saber, por exemplo, do investimento total, quanto que é o investimento que esse cara tem no CDB. Por quê? Porque se o cara tiver um percentual um pouco maior do que o tradicional, eu vou saber que ele já tem um quê de investimentos, e aí eu vou poder oferecer produtos para ele que são mais condizentes com a sua realidade. Faz sentido, Eduardo? Claro que faz, né, CDP? Então, ó, aqui eu vou criar o campo percentual CDB, e aí eu vou colocar o CDB dividido pelo total. Estou criando um outro campo que também pode me ajudar a fazer uma análise. Então, ó, como assim, Eduardo? Ó, esse cliente aqui, ele tem uma característica aqui, ó, de investimento um pouco mais madura do que esse cara aqui, né? Esse cara aqui tem pouco CDB, ó, o dinheiro dele está na poupança. Agora, esse cara aqui não, velho. Esse cara aqui, ó, o CDB dele aqui já representa 80% do que ele tem guardado de investimento total. Então, assim, a gente vai criando, cientista de dados na prática, maturidade para a gente aperfeiçoar o nosso trabalho, beleza? Então, fazer criação de campos, engenharia de atributos é muito importante para você fazer uma boa análise. Eduardo, que massa! Que mais, Eduardo? A gente pode fazer filtros. Lembra que ontem a gente filtrou a galera que tinha sido detectada como anomalia para a gente ver os gráficos 3D dos caras e compreender ali como que o algoritmo ou os algoritmos tinham identificado esses caras? Então, olha que interessante, a gente vai fazer isso aqui agora também, ó. Ó, eu sei que tem muita gente que tem a renda anual ali maior do que a média do país, né? Então, eu quero conhecer a galera que está no 1%, Eduardo. 1% da renda aí do nosso Brasilzão, vai. Então, o que a gente pode fazer? Existe uma função chamada lock, que ela faz a localization, né? Ela localiza o filtro que a gente quer. Então, ó, eu vou no dataset do unlock, coloco o campo que eu quero desse dataset, usar como filtro, e coloco o valor, né? Então, eu estou dizendo que é o maior que, o greater than, maior que 99 mil, né? No ano. Então eu quero filtrar os caras aqui. Você vai ver que tem uns gatos pingados aqui que ganha mais de 99 mil por ano nessa lista de 30 mil pessoas que estão nesse banco de dados, né? Então nós pegamos realmente aqui os caras que talvez sejam até outliers, né? Bora dar uma olhada aqui? Bora ver agora aqueles caras que, cara, eles no investimento deles é o PEC-CDB, né? É praticamente só CDB, né? O cara quase não tem poupança, mas eu quero o cara que tem os dois para eu saber que ele gosta de investir, vai. Mas eu quero o cara que investe mais em CDB. Tem como filtrar isso, Eduardo?
Tem, tá aqui, ó. Vou pegar o percentual do CDB maior do que 98%. Coloco no filtro dentro do lock e aí ele vai trazer aqui uns gatos pingados de cara que tem aí o PERC CDB maior que 98%. Legal, Eduardo, aprendi a fazer um filtro. Massa, vou te ensinar a fazer um filtro com agregação, né? Com mais inferências condicionais aqui. Olha que interessante. Eu quero pegar a galera que tenha renda anual mais que 90 mil reais e, né, o END aqui, né? Olha o END do SQL aqui, ó. Tá bom? Olha o END do SAS. Beleza? É o E aqui no Python, beleza? O E comercial. Então, ó, eu tô pegando aqui, o cara tem que atender as duas cláusulas. Não é um OR, não é um OR, beleza? É um E. Então, ele tem que ter a renda maior que 90 mil anual e o percentual de CDB ser maior do que 98. Estou querendo pegar o suprassumo da galáxia aqui para oferecer um produto de mentorias de investimento aqui, porque eu sei que a galera que tem grana é que vai querer aplicar num produto desse, né? Então vamos lá, como é que eu faço? Simplesmente com um filtro CDP. Olha aqui, a gente trouxe aqui 201 pessoas que são alvo desse nosso projeto. Tranquilo? Ó, 201 pessoas. Interessante, né? Que mais, Eduardo? Ah, cara, eu quero utilizar um outro filtro conhecido como iLock. E esse iLock ele vai mostrar para a gente exatamente a faixa pelo índice, tá bom? A faixa pelo índice. Então eu quero trazer aqui, ó, o cara do 0 a 10, né? Exclusivo o último cara aqui, tá bom? Que é aqui o índice. Então o iLock é porque a gente está fazendo filtro pelo índice, né? Eu quero ver aqui os caras de 0 a 10. Eu quero ver os caras aqui de 25 a 35 e por aí vai, beleza? Então, são formas da gente fazer filtro pelo índice. Tudo bem? Tranquilaço? Então, CDP, a gente acabou de aprender a fazer praticamente aqui a análise com filtros, a análise por meio de criação de campos, engenharia de atributos. A gente fez a análise por meio de estatística, conseguimos fazer aqui uma boa análise estatística e também fizemos uma análise ali de conexão com os dados. Agora, para finalizar, a gente vai fazer mais uma análise, que é a análise gráfica. Talvez seja aquela que seja mais intuitiva, né? Então, ó, eu vou usar o Seaborn para fazer essas análises, estou importando ele aqui, já importei lá em cima, estou trazendo só para você não esquecer como que a gente faz a importação, e vou utilizar um gráfico do tipo, aqui ó, no Seaborn, eu escolho o tipo de gráfico bem aqui. Eu quero um box plot? Ah, então tá aqui, ó. Eu quero um dist plot? Então tá aqui. Eu quero um cat plot? Então tá aqui. Tá bom? Isso aqui, de forma intuitiva, né? Esse cat plot já está falando de categorias, né? Então você coloca um campo categórico aqui na variável, né? E escolhe qual é a forma como você quer fazer a contagem dessa categoria. É um sum, é uma contagem, nesse caso, a forma é uma contagem, tá bom? Então, ó, pega o campo seguro, faz uma contagem do dataset aqui df, beleza? Tudo isso dentro do Seaborn. E mostra para mim, Eduardo. Então tá lá, ele cria para gente um count plot, onde ele mostra lá, ó, nós temos mais de 20 mil pessoas que compraram o seguro e nós temos aí um pouco mais de 10 que não compraram e que pode ser alvo agora do nosso trabalho. Beleza? Que mais, Eduardo? Eu quero box plot, Eduardo, porque eu quero ver se tem outlier na renda. Tá bom? Tem como fazer isso? Tá aqui, ó, box plot, variável X é a variável renda e o dataset é o DF que a gente está usando. Então, executa o gráfico, ele cria lá o dataset, a gente não vê outlier, aqui está tudo bem distribuído, apesar de ter uns caras que ganham bastante, não é mesmo? Então, bem bonitinho, box plot, ó, mediana, Q25, Q1, na verdade, né? P25, Q1 é a mesma coisa, e P75. Então, isso aqui é uma forma da gente fazer análise estatística mais aprofundada para conhecer a distribuição dos dados. Tudo bem? Eduardo, quero ver um gráfico de distribuição. Vou usar o distplot no percentual do CDB. O que eu estou vendo? Que a grande maioria, né, das pessoas tem ali por volta de um investimento mais ou menos ali de, sei lá, mais de 80% em CDB. A galera aqui é a galera que gosta de fazer um investimento, né? Gosta do CDB. Então você vê que grande parte aí da galera tá aqui nos percentuais de CDB mais de 0,9, né? Isso aqui é um gráfico de distribuição de probabilidade, né? Aqui é a densidade, né? Ele mostra aqui que aqui nós temos uma quantidade maior de pessoas que investem um percentual de CDB
acima de 0,9. Beleza?